bem dito aqui, meu nome é André, eu sou da Renko, da Bralímpia. O Kleber já fez a apresentação das empresas. A gente vai falar hoje aqui sobre empresa profissional, de modo geral. Né? Aqui eu sei que tem gente de hospital, tem gente de restaurante aqui também? Sim ou não? Quais são os segmentos que tem aqui? Tem hospital, o que mais? Educação. Empresarial. Concessionária. Muito legal. Muito bom. Então, eu até perguntei para o restaurante porque é um mercado que assim, a gente se preocupa bastante com limpeza nesses lugares, né? Até mais do que nos outros. Mas é importante entender a limpeza e colocar ela no devido lugar que ela merece, como ela deve ser vista. E muitas vezes a gente não olha como ela deve ser vista, com a importância que ela tem. Eu pergunto aqui, quem aqui já lavou um banheiro? Levanta a mão. Tô olhando, hein, gente? Eu também. Tô vendo aqui quem lavou, quem não lavou o banheiro. Quem aqui já lavou uma louça? E não foi pouco não, viu? Então, a limpeza é uma coisa que está no dia a dia de vocês, tá? Independente do trabalho, em casa, na faculdade, no trabalho mesmo, ou na função final, que seja a limpeza, no caso do hospital, que seja. Então, a limpeza é algo que é essencial, não tem como. Nada nessa vida se faz sem limpeza. Não se nasce, não se vive, não se morre sem limpeza. Precisa ter uma limpeza antes, depois, durante, às vezes. Então, a limpeza é algo que você não tem como falar assim, não, o país está em crise, a gente não sabe como é que tá as coisas, esse mês eu não vou lavar o banheiro. Dá para fazer isso? Não tem condições. Você imagina um lugar que não lava o banheiro durante um mês. Tem lugares que você chega e parece que aconteceu isso. Parece que não lava o banheiro há um mês. Mas, por que eu falo do banheiro? Por que eu perguntei do banheiro para vocês? Porque é algo comum e tem em todos os lugares. E é um problema crítico. Mau cheiro. Tem banheiro que você não precisa nem entrar. Você passa perto, vem aquela brisa. Você já chora. Porque, né? Você arde o olho. Por quê? Porque tá com mau cheiro, né? Não limpou direito. E isso é muito, muito recorrente. Então, às vezes, a gente escolhe o lugar que a gente vai pelo banheiro. Se o banheiro é limpo, se o banheiro não é muito limpo, a gente tem essa premissa. Então, a limpeza ela é algo que precisa estar na nossa vida como principal passo. Como eu disse, eu necessito, e a qualidade está atrelada à limpeza em tudo. Principalmente na área de saúde. Quem está na área de saúde sabe disso. Que acho que é o lugar que o contato com a limpeza é algo que as tem um cuidado maior. Deveria ter em todos os lugares. A nutricionista ela deveria ser no restaurante como o CCIH é no hospital. E muitas vezes não é. A gente vive isso, a gente vê isso muitas vezes. Você vai no restaurante, você vai pagar lá para duas pessoas bem caro, às vezes um restaurante, e aí a pessoa vem limpar do seu lado com um pano em rodo. E um pano terrível. E esse mesmo pano ela usou no banheiro. E esse mesmo pano, às vezes, ela usou na cozinha. Ou você acha que ela tem um pano para cada área? O que vocês acham? Deveria ter pra cá. Deveria ter. Mas vocês acham que ela tem? Não. Sinceramente? Você acha que ela tem essa noção que tem que ser diferente? Eu acho que depende muito da gestão. Depende muito da gestão. Aí que está, é a gestão. A gestão é que tem que mandar no negócio. Em tudo. Só que a gestão tem que ver a limpeza como algo que realmente precisa. Partindo do começo, né? Qual é o grande problema hoje? É a visão equivocada sobre a limpeza. As pessoas veem limpeza e veem custo, veem preço. E vê o quanto vai custar a limpeza, quanto custa o produto, quanto custa o equipamento. Então, e não é isso. A limpeza não é custo, a limpeza é investimento. Né? Se você for pensar como investimento, eu coloquei uma pesquisa aqui para a gente entender como funciona a limpeza. Um lugar mais limpo, essa pesquisa foi feita há 2 anos, um lugar mais limpo ele tem de 2 a 8% de aumento da produtividade só por estar mais limpo. É mais fácil trabalhar num lugar sujo ou num lugar limpo? Então, assim, parece uma coisa básica, mas se você colocar isso em números, isso se transforma em dinheiro. Né? E isso falando de produtividade, né? Você fala assim, quanto você é produtivo, quanto você consegue fazer? E a limpeza está atrelada, a organização está atrelada à sua produtividade. Não adianta eu querer ser produtivo num ambiente que não está limpo, que não é salubre, que não é saudável, porque senão eu sempre vou ficar debilitado por conta do ambiente. Quantas vezes o funcionário não se ausenta do trabalho por dor, por ler, por esforço repetitivo, ou então por rinite, sinusite, porque varre, porque levanta poeira, porque não tira poeira também. Então tem
várias coisas estão ligadas à limpeza na tela que a gente não enxerga no primeiro momento. Se você falar em restaurante, por exemplo, o primeiro fator para você voltar no restaurante é a limpeza. O valor vem em segundo, a rapidez vem em terceiro, a conveniência vem em quarto e a validade vem em quinto. Mas para não voltar, 94% das pessoas diz que não voltariam num restaurante que o banheiro estivesse sujo. 94. 94 é um número muito grande. É um negócio assim absurdo. É você perder 9 clientes num dia. De 10. É muita coisa. Então, essa questão, às vezes eu paro no lugar por causa do banheiro. Eu parei no lugar, vou usar o banheiro na estrada, eu ando muito na estrada, eu viajo o Brasil inteiro, faço palestra, limpo o piso, lavo o banheiro, o Brasil inteiro. E às vezes eu paro no lugar para ir no banheiro, chegar lá no banheiro, tá a menina limpando, sem luva, um cabo de madeira, com um rodinho, lá fazendo aquele, né, pá. E aí eu entrei no restaurante, pedi a minha comida, a pessoa veio, pedi, aí sentei e fiquei esperando. Aí daqui a pouco vem a mesma pessoa, faz assim, ó. Vai comer o prato e leva pra mim. E aí agora? Eu quero só um refrigerante agora, pega embora. Parece isso é recorrente, gente. Se vocês analisarem, a gente é até viciado, a gente entra nos lugares andando, olhando pro piso, olhando pra limpeza, olhando pro teto, olhando pras coisas, a gente fica chato com o tempo. Não é pra você ficar comendo, não vou comer em lugar nenhum. Eu tenho que separar o André que trabalha e o André que come na rua, senão ele não come. Porque a gente fica meio assim, será que foi limpo mesmo? Será que usaram o produto bom aqui? Será que deixaram o produto funcionar de forma correta? Vou dar um exemplo ontem. A gente foi num restaurante ontem na hora do almoço, sim, em João Pessoa, não era nem Recife, eu posso falar. Nossa, Deus, eu falei assim, a hora que eu saí do restaurante para esse bicho, para esse restaurante ficar ruim, ele tem que melhorar muito, porque tava bem crítica a situação do restaurante. A gente não conseguiu comer, a gente come bem, e assim, a gente teve que ir embora porque não dá. Então se vocês olharem assim criticamente, vocês acabam não comendo em nenhum lugar, tá? Se for crítico mesmo, eu já fui em restaurante grande, de shopping, que você entrar na cozinha e você fala assim, não tem como. Não tem como. Porque eu entro em cozinha para mexer em máquina de lavar louça, para ver dosador, e a gente acaba vendo coisas que se você falar que você vai pagar R$150 para comer nesse lugar e a limpeza é feita de qualquer jeito, né? Assim, literalmente de qualquer jeito, até mau cheiro num ambiente com comida é complicado, né? Mas enfim, então a limpeza, ela é algo que ela está atrelada aqui à lucratividade, então ela traz lucro à questão da limpeza. Isso na questão de restaurante. Quando a gente fala do resto, aí é questão de mesmo você volta num lugar limpo com prazer. Você tem prazer de gastar o seu dinheiro naquele ambiente. O que é limpeza profissional? Limpeza profissional é melhores resultados, maior economia, menor tempo, baixo impacto ambiental. Por que eu estou falando da limpeza profissional? Por quê? Lembra que eu perguntei para vocês se vocês tinham lavado o banheiro na vida de vocês? Aonde vocês aprenderam a lavar o banheiro? Nas casas. Aonde o funcionário da limpeza aprendeu a lavar o banheiro? Em casa. Então ele tem um hábito, ele tem um costume. E esse costume ele vai reproduzir e reproduzir e reproduzir. É uma repetição. Então você fala assim, limpa o banheiro. Independente que seja o banheiro do hospital, independente se seja o banheiro do restaurante, seja o banheiro da escola, ele vai limpar do mesmo jeito que ele limpava a casa dele. Ou você acha que ele vai fazer diferente? O que vocês acham? Se ele não tiver treinamento, ele vai fazer igual. A palavra é essa, treinamento. E isso aí faz toda a diferença entre o que é limpeza profissional e do que é uma limpeza doméstica melhorada. Porque o cara pode ter um equipamento legal, pode ter um produto legal e ser uma dona de casa de uniforme. Não adianta, a gente não precisa de dona de casa de uniforme, a gente precisa de profissionais. A gente sabe como a mão de obra está difícil, e no Brasil todo. Se tem desemprego pra caramba, tem, mas tem muita falta de mão de obra. Assim, é um negócio que é muito escasso. Por quê? Porque não há qualificação. Não existe. E tem que partir de nós essa questão da qualificação. Quem trabalha no ramo, quem é fornecedor, quem é fabricante de produto, tem que partir para esse lado. Isso aqui é importante. Não sei se vocês já viram essa pesquisa tem um pouquinho mais de tempo, se não me engano, 2014, 2015, que eu preciso de 4 brasileiros para fazer o trabalho de um americano. Aí eu pergunto para vocês, ou seja, repetindo, né? Um brasileiro, um americano, faz o trabalho de 4 brasileiros. 4. E aí eu falo para você, o americano ele é especial, ele é o super-humano, e nós somos o vira-lata. É isso? Por que ele é mais produtivo? Talvez a organização. Organização? O que mais pode ser? A cultura?
É que a gente fala cultura é uma coisa que, sempre tem, mas a questão não é só questão de falar assim, o brasileiro é preguiçoso, ou não, porque tem muito disso, né, de regionalismo, né, fala que fulano da região tal é mais preguiçoso, isso não existe, isso é só preconceito. Eu conheço muita gente que é produtivo pra caramba em várias regiões, a questão é, essa pessoa foi treinada? Ou não? Porque eu não posso cobrar algo de alguém que não foi treinado. Senão vai ser só hipocrisia minha, eu vou só ficar empurrando a pessoa e ela vai sempre ficar fazendo errado em cima de errado, e aí, por medo de cobrança, ela só vai trabalhar quando tiver alguém olhando. Mas se ela não foi treinada, não vai fluir, não vai funcionar. Isso aqui é interessante, ó. O brasileiro em produtividade só ganha do chinês e do indiano. Por quê? Porque tem muito. Só por isso. Porque tem muito. Tem 1 bilhão de chineses, você imagina. São 10 vezes o que a gente tem de gente, eles têm. Então, por isso nós somos mais produtivos. Mas no resto do mundo, a gente perde para todo mundo em produtividade. E isso, a diferença disso é capacitação. Olha isso aqui que interessante. Trabalhadores americanos do norte, da América do Norte, eles treinam por ano 120 a 140 horas. 120 a 140 horas. Quantas horas vocês acham que o brasileiro trabalha? Aqui está 30, é o máximo, tá? É a média, aliás, é 8 horas por ano. 8 horas por ano, tipo um dia no ano, para tirar para treinar. Tem gente que nem para no ano para treinar. Porque entrou uma tecnologia nova, porque entrou um equipamento novo, porque tem um produto novo, tem gente que não para. Então, parar para treinar e começar a entender novamente como funciona. Mas eu já sei, mas vamos repetir, para ver se você sabe mesmo. Porque é muito disso. Na limpeza hospitalar a gente sofre menos um pouco, porque o CCH está ali, ó, cobrando, tem que diminuir o tempo da limpeza terminal, tem que fazer mais rápido, tem que fazer... Porque eu tenho alguém que fazer isso, mas no geral não existe. No geral está meio perdido assim, vai fazendo do jeito que acha que vai fazendo, e aí a limpeza profissional vira uma doméstica mais ou menos. Uma doméstica um pouquinho melhorada. Né? E a gente tem várias resistências. Produto tem que ter espuma, produto tem que ser colorido. O mop não funciona, o mop não recolhe água. Quem que já ouviu isso? Ou eu estou exagerando? Estou exagerando? Eu vou mostrar um videozinho para vocês e eu vou perguntar para vocês se essa pessoa foi treinada ou não. Tá? Olha só, não dá pra agora, não. Pior ainda. Esse é mais, É isso mesmo, gente. Ela achou uma fonte de água inesgotável e está usando. Tá de luva, tá de bota, tá de touca. Tem estrutura? Tem. Mas tem treinamento? Por que eu coloquei isso aqui? Né? A culpa é de quem aqui? Se você pega do hospital, saúde da mulher, se você pega alguém fazendo isso, o que acontece? Se esse vídeo fosse lá, vamos trazer isso para a realidade, se coloque no lugar, tal, assim, você recebeu no zap, olha aqui, ó, pá, eita, e agora? Qual é o passo? Chegou a funcionário para saber por que ele está fazendo esse procedimento errado. Ela tá de luva, tá com todo o equipamento, com todo o treinamento. Não. Mas se vocês repararam, ela não está se escondendo. Ela acha que está fazendo certo. Deve ter uma torneira mais longa. Que é pior. Esse é o pior de todos. Assim, por quê? A pior coisa que tem é o vamos dizer assim, é o incapacitado motivado. Por quê? Porque ele vai fazer errado. E vai fazer com gosto. E nem ela. Não, eita, ó, como eu sou produtivo, ó, jogando, ela tá pegando coliformes fecais de um banheiro hospitalar, que todo mundo que tá doente usou e tá espalhando pelo hospital inteiro, porque esse baldinho, ele vai andar com ela. Baldinho? Não, é uma bombona cortada. É um baldinho. É no máximo um pote de sorvete ou algo do tipo. Não, é uma bombona cortada.
É uma bombona cortada. Podia ser o bodezinho de 4 litros da Bralimba? Podia. Podia, mas não é. Mas tudo bem. Nesse caso, a pessoa tá... Se ela não está se escondendo, não fechou a porta. Tem gente ali, o cara tá falando alto. Olha só, gente, como aqui é produtivo o negócio lá. E ela acha assim, eu vou pegar água ali na torneira, que o meu negocinho não entra embaixo, tal. Vou pegar água aqui, muito mais prático. Mais fácil, a água tá limpinha, olha que beleza. E aí você vê um negócio desse, é engraçado, mas é trágico. É trágico. Mas ela não tem culpa. Ela não tem culpa. Não foi treinada. E ela não sabe que está errada, ela faz com aquele gosto que ela está fazendo ali, eita, pá. Mas isso aqui é culpa de gestão, não foi treinada. É o que você falou, ela tem EPI. Só que isso não quer dizer que ela foi treinada. Entregar EPI não é. Ela tem bota, mas não quer dizer que ela foi treinada. Então assim, falha de quem. Aqui é uma limpadora, eu sei que é uma limpadora, eu sei até onde é isso. Mas foi falha de quem? Da limpadora, da supervisora, da encarregada, do coordenador do contrato, que seja. Mas ela só sobe essa responsabilidade, não desce. Às vezes nem precisa ser treinado, é nojento mesmo. Mas é o que eu falei pra você. Ela acha, ela não tem essa noção. Dá pra ver que ela não tem essa noção. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar nisso. Mas você estava falando no começo que o costume de casa vai à praça, então em casa a gente não faz isso. Então, mas vai ser na casa dela é comum. Ela faz. Às vezes na casa dela, gente, a gente tem que ver uma realidade. Às vezes na casa dela não tem nenhum vaso desse. Não tem nem água. Não tem nem água. Ela tá tão feliz com a água. Isso, a gente tem que entender que o Brasil é monstruoso, tá de grande. Então quando você vê algo disso, isso não é uma mosca branca, isso é mais comum do que você imagina. Não exatamente esse ato, mas fazer coisas erradas, achar que está certo, é muito comum. É muito comum. Comum até demais. Você não tem noção disso. Prosseguindo aqui. Capacitação das forças de trabalho, que é o que vai fazer o negócio mudar. É o treinamento. Isso vai mudar o perfil do funcionário. Isso vai fazer ele ser proativo e funcionar. O que a capacitação ela pode produzir? Em termos de treinamento. Qualifica o profissional, motiva, estimula, desperta a criatividade, aumenta a fidelização, capacita a equipe para solucionar problemas, né? Não esse problema em si de arrumar, representa a economia para a empresa, aumenta a produtividade e lucratividade, principalmente. Então treinar não é caro. Treinar quer dizer lucro lá na frente. É muito importante. Vamos lá, falando de treinamento, vamos entrar na parte de treinamento, né? E aí eu gosto de perguntar, eu gosto que vocês falem. Fala de processo. O que é limpeza, gente? Um de cada vez, não precisa brigar para responder, tá, gente? O que é limpeza? Higienização do ambiente. Também é. Mas eu quero saber o que é limpeza. Manter o ambiente limpo. Desinfectar. Também é outro processo. Vou sintetizar bem simples. Limpeza é remover a sujidade sem alterar as características do local. Que é muito comum. Você tem uma parede branquinha, que nem essa, aí tem um pontinho vermelho. Aí você vai limpar aquele pontinho vermelho fica desse tamanho. Você, em vez de limpar, você piorou a situação. Então você não limpou. Então limpar é remover a sujidade sem alterar as características do local. Depois da limpeza, o local tem que ser como ele era antes da sujeira. Isso é limpeza. Partindo do objeto. Agora, o que é desinfecção? Aí sim. O que é desinfecção? Remover tudo aquilo que faz mal. Exatamente. Tudo aquilo, vamos olhar como fungos, bactérias. Você vai no manual da Anvisa, está tão antigo que está escrito micróbios. Olha só o manual da Anvisa como está atualizado. Está escrito micróbios. Ninguém fala mais micróbios, né? Germes, né? Micróbios e germes, né? São bactérias. As bactérias que causam doenças, a gente precisa eliminar aqui na desinfecção. Isso é desinfecção. Que a gente vai usar um desinfetante, certo? E o que é sanitização? Um de cada vez, tá, gente? O que seria? Quem já ouviu essa palavra? Essa palavra é até mais bonita, né? Sanitizar, sanitização. É a mesma coisa que desinfecção, só que a gente usa em hospital e área de alimentos. A gente sanitiza, a gente torna saudável, mas principalmente alimentos. No hospital não é tanto, porque a língua portuguesa ela tem essas
essas pegadas de pé, você acha que uma coisa é uma coisa e é outra coisa completamente diferente. Ou às vezes duas coisas são a mesma coisa. O que é esterilização? E aí no caso é mais material cirúrgico, mata todas as formas de vida. Que aí você tem, além das bactérias, você tem esporos, não causam doenças, mas estão ali. A gente tem bactérias na pele que não precisam ser eliminadas, porque fazem parte da nossa flora. Agora, no hospital, material cirúrgico, bisturi, qualquer tipo de instrumental, eu tenho autoclave, temperatura, pressão para fazer esterilização. Higienização. O que seria higienização? Que alguém falou aqui, né? Higienização. O que seria higienização? A higienização nada mais é do que a junção da limpeza mais a desinfecção ou a sanitização. Você limpar e desinfectar. Isso é higienizar, é o composto. Às vezes a pessoa fala, empresa de limpeza e higienização. Higienização já é limpeza também. Então é redundante. Então você limpa e desinfeta. E qual é a ordem certa? Eu limpo e desinfeto ou desinfeto e limpo? Todo mundo concorda com isso ou não? Limpa primeiro, depois desinfeta? O pessoal gosta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu já reparei. Aonde eu vou, o pessoal costuma estar misturado nas coisas. E essa palavra aqui, ó. É a mais bonita delas, né? Essa aqui é a mais bonita. Asepsia. O que seria asepsia? O que vocês acham? Pode chutar, vai errar agora. Asepsia nada mais é do que a higiene pessoal e principalmente as mãos, né? A maior contaminação que você pode ter no ambiente é onde justamente pega com as mãos. Tem gente de hospital aqui, né? Quem já ouviu falar em limpeza terminal e limpeza concorrente? Quem já ouviu falar disso? Alguma vez? O que é isso? No hospital você tem a limpeza concorrente, que é a limpeza que é feita todo dia. Tira o lixo, faz a limpezinha, e a limpeza terminal é quando a pessoa ou ela tem alta, ou é óbito, ou ela está mais de 14 dias, depende do hospital, a gestão vai determinar 2 semanas para fazer a limpeza terminal. Aí tira o paciente do quarto, faz uma limpeza completa. Como é que é essa limpeza? Teto, parede, superfície, piso, aí banheiro, vai tudo. Sempre do mais limpo, completinho, bonitinho, e chegar lá com a mão suja. Quantas vezes eu vejo um funcionário pegar o cabo do mop com luva, tá lá com a luva, com o funcionário, isso aqui é muito recorrente, tá, gente? É mais do que vocês imaginam, com luva. E aí ela faz a limpeza, e daqui a pouco ela está com o mesmo cabo sem luva. O que adiantou ela estar usando luva? Não adiantou de nada, né? Porque agora tudo que está no alumínio aqui, que estava na luva, da luva passou para o alumínio, agora que eu peguei com a mão nua, esse aqui é novo, né? Daquele hospital lá, hospital por aí. E aí acontece, quando você usa com a mão nua, é alumínio é poroso, vai passar para sua mão. Adiantou de alguma coisa usar a luva desde o começo? Não adiantou de nada. E quando não vai tirar a luva, né? Puxa a luva, aí tira a luva inteira, fica a mão nua e puxa ela tirar outra luva. Não adiantou de nada. Né? Então, a questão da asepsia é importantíssimo, como foi dito. Última coisa, interruptor e maçaneta é limpo. Foi feita até uma reportagem no Fantástico falando sobre isso, né? Sociedade Americana de Microbiologia. Eles fizeram em hotéis, nem foi em hospital. 18 tipos diferentes de superfícies em quartos. Quais são as mais sujas, mais contaminadas? Controle remoto, interruptor, telefone e maçaneta. Foram encontradas mais coliformes fecais no controle remoto do ar-condicionado do que no vaso sanitário. Sabe por quê? Porque o controle remoto não é limpo, nunca. E o vaso sanitário, teoricamente, é lavado todo dia. Então o vaso sanitário está sempre meio limpo ali, tá? Meio úmido ali, está lavando, jogando produto ali. Agora, controle remoto, você pega com a mão, a pessoa chega da rua, a primeira coisa que pega no controle remoto, nem lava a mão, ela pega no controle remoto. E aí a outra pessoa chega e pega no controle remoto. Vai acumulando ali uma carga de bactérias gigantesca. Quem é que usa celular? Eu queria falar agora, mas o celular. Quem é que usa celular? Antigamente a gente entrava no banheiro e lia shampoo. Ficava lendo lá. E agora não, a gente lê o Zap, as notícias, Facebook, né? Tá curtindo lá, a pessoa nem sabe onde você tá curtindo ela. E ele tá curtindo. Tem gente aqui, né, que não celular no banheiro e outro ele usa todo dia. Muito no banheiro. Tinha revista antes dos banheiros, né? Jornal. Você lê.
Agora não, é no celular. E aí até recentemente a USP fez um estudo, isso foi desse ano, 73 mil fungos em um celular. E não era o celular, né, do cara do operário, não era um celular qualquer, eles pegaram lá, vamos fazer aqui o teste de cultura, passaram cotonete e tal, botaram, ia nascer uma couve-flor se deixasse. De tanta bactéria que tinha no celular. Então assim, parece uma coisa boba. Por exemplo, eu conheço muitos chefes de cozinha que é proibido entrar o celular na cozinha. E tem que proibir mesmo, porque se você for analisar isso com frieza, né? Ah, André, se fosse assim eu já estaria doente. Se fosse assim aqui todo mundo teria morrido. Mas você está com a imunidade boa. Você está saudável. Você está tranquilo. Agora uma pessoa que está com baixa imunidade e está ali com o celular em contato, é só mais um ponto de contaminação. Isso aqui, ó, foi feito no Holiday Inn, um hotel muito bom lá em São Paulo. Eles fizeram, sujaram lá, passaram um spray no lençol e voltaram no dia seguinte. Ficaram no mesmo hotel para saber se trocaram o lençol. Não tinham trocado, era o mesmo lençol. Eu vi no Fantástico, assim. E depois fizeram com o controle remoto. E o controle remoto estava... Hoje, o Holiday Inn, você chega lá, tem uma etiqueta com a data da limpeza do controle remoto. Então, eles tiveram que mudar, fazer um treinamento, colocar um procedimento. Por quê? Porque bateu na porta deles. Eles não podem perder o hóspede. E ainda mais se você for analisar. Hoje você vai lá no lugar, no Airbnb, ou você vai no Booking, reservar um hotel, a limpeza está lá com uma avaliação. Está lá, 8, 9, você vai pela limpeza, se você... Deixa eu ver a limpeza desse. Não está o preço primeiro, às vezes está a limpeza em primeiro lugar. Porque você não, a pior coisa é entrar no lugar, você entra no quarto de hotel, o cheiro já está, né, daquele jeito. Eu fico em hotel, essa semana eu fico em 4 hotéis diferentes. Né? 4 hotéis, né, seu Cleber? 4 hotéis diferentes. E assim, a qualidade não vai melhorar não, vai piorando. Dependendo do caso. Aí o problema é Kleber, viu? O Kleber que escolhe os hotéis. Lógico, eu tenho que botar ele perto da minha casa. Eu por isso quero ficar lá em Boa Viagem, bonitão de frente pra praia. Esquece. Achei que ia correr na praia. Vamos lá. O que é necessário para limpeza? Existe um negócio que chama ciclo de Sidney. Quem já ouviu falar de ciclo de Sidney? É isso aqui, ó. Eu preciso ter tempo, temperatura, ação mecânica e ação química. Quando você olha isso aqui, toda limpeza, independente se for doméstica, se for profissional, eu preciso ter esses 4 elementos. Eu preciso ter tempo, o tempo hábil, o tempo de ação do produto para fazer a utilização do produto, fazer a limpeza. A temperatura, ela é mais passiva, eu não tenho tanto controle sobre ela, mas ela pode me ajudar ou pode me atrapalhar. A ação mecânica, que é o equipamento, mas também é a técnica, porque o equipamento sozinho não funciona. O que adianta, por exemplo, eu pegar um funcionário, dar uma fibra aqui para ele, falar assim, ó, você tem essa fibra para fazer a limpeza pesada, e essa aqui para fazer a limpeza leve. Aí ele pegar essa fibra verde aqui e limpa o vidro. O que vai acontecer com o vidro? Vai ficar jateado o vidro. Vai criar uma textura nova no vidro. Vai limpar? Já sai do preposto que é limpar, que é você ter sem alterar as características do local. Então já está errado. Então às vezes você olha assim, ó, tem gente que nem sabe que é fibra branca. Às esse funcionário acha que é só o meio verde ou até branco. Por quê? Não sei, porque eu gostei. Por quê? Por causa da cor. Né? É palmeirense o cara, só pode. E aqui não tem time verde, né? Não. Graças a Deus. Enfim. Tem? Esses paulistas não sabem nada de futebol, é normal. Mas enfim, quando o cara olha isso aqui, parece que é uma coisa sem sentido. Mas se você for no mercado, tem branca, tem vermelha, tem roxa, tem marrom, tem de todas as cores. Tem várias cores diferentes. Mas quando você vai fazer, tem a preta, para remoção de cera. E isso aqui parece uma coisa boba, mas o que eu já vi de elevador destruído, que o cara tentou lavar com isso aqui. O que eu já vi de vidro arranhado, que o cara tentou limpar com isso aqui. Quanto tempo você já acha que de treinamento o cara ia gastar para dizer que não pode usar a fibra verde no elevador? Nem 1 minuto. Não é uma coisa que daria muito trabalho, mas por causa da falta de treinamento, o cara estragou o patrimônio, arranhou o elevador, arranhou o vidro. Elevador, às vezes tem que polir uma chapa para polir uma chapa de inox. Quem já teve que passar por isso sabe o que é caro. André, eu vejo muito por aí, elevador arranhado. Bastante, muito. É muito. E o cara, é o que eu falei pra você, é outra proporção. Ele acha, é aquela mulher do vaso, volta a mulher do vaso. Acho que tá fazendo certo. Tá fazendo certo. E ele vai com vontade. E vai com vontade e arranha. Mas arranha ali. Eita, tá ficando bonito, ó. Tá puxando um brilho diferente. E o pior é que ele não acaba usando a fibra. Às vezes ele nem a fibra ele tem lá, ele usa a esponja
A dupla verde, face. o lado verde da O lado verde da dupla face. Às vezes é jornal, cai no chão, O jornal arranha. esfrega. Aí já arranha. O jornal arranha vidro, arranha inox, alumínio. Enfim, então, R$1, R$1,20, R$1,50. Quanto é que custa uma fibra Tá na dessa? promoção lá, 79. 79 centavos? Não custa. Não custa a dor de cabeça do inox arranhado. E o químico? Qual é o químico universal para limpeza? Quem sabe disso? O cloro, né? Como eu costumo falar aqui, um amigo meu fala, o cloro. Para clarear. É o cloro para clarear. Porque o cloro é barato. O cloro reina, ele reina. O cloro é barato pra caramba. O cloro clareia. Né? Eu falo brincando que tem um amigo que só consegue falar assim. Né? Eu tenho os produtos que é chefe clor, ele fala chefe clor. Enfim. Então, mas é porque o cloro a gente aprendeu aonde usar o cloro? Voltando pro hábito de casa. Volta pro hábito de casa toda hora. Cloro e sabão em pó. Sabão em pó é a mágica. Mistura um com o outro e vai. Aí eu pergunto pra você, falando disso do cloro, falando disso do equipamento, falando da fibra verde, qual é a principal diferença entre a limpeza profissional e a doméstica nesses 4 elementos? O que é mais diferente na limpeza profissional e doméstica? Desses 4? É o equipamento? É o produto químico? É a temperatura? Ou é o tempo? O que vocês acham? É o tempo. Sabe por que é o tempo? Porque na minha casa eu levo o tempo que eu quiser. Se eu quiser levar 2 horas para lavar o banheiro, boto Raça Negra para tocar lá no rádio. Lavo no meu tempo. Né? Agora no hospital eu posso fazer isso aí, muito menos colocar Raça Negra. Posso fazer? Limpeza terminal tem tempo para começar e para terminar. Tem gente querendo usar o quarto. Precisa liberar. Então tempo é o primordial. Tempo, eu posso acordar em casa 3 horas da manhã, ai que vontade de lavar a louça. Não vai acontecer, mas eu posso. Porque é limpeza doméstica, eu faço a hora que eu quiser, no tempo que eu quiser, sem tempo. Agora a limpeza profissional, por conta disso, eu tenho que ter um equipamento melhor. Eu tenho que ter um produto químico melhor. Eu tenho que ter um padrão, saber onde vai começar, onde vai terminar. Então, assim, não quer dizer que a limpeza doméstica vou fazer de qualquer jeito, tem que ser feita também do jeito correto. Mas eu faço levar o tempo que eu quiser. Então, partindo daqui, né, dessa questão, eu até coloquei um vídeo aqui da Bralimpia para falar do equipamento primeiro, para depois a gente entrar no produto químico. Tá igual? Não. Esse vídeo, eu vou pausar ele. Esse vídeo, eu peguei esse equipamento. Eu peguei esse. Quem conhece esse equipamento aqui? Quem já ouviu falar desse equipamento? Balde espremedor, que a gente chama de balde doblô, isso é marca, mas é um balde espremedor. Né? É igual bombril. Esse aqui é o balde espremedor. Como eu falei, muita gente você fala isso aqui não recolhe água. Quem já ouviu falar isso? O funcionário prefere o pane roto do que usar isso aqui. E prefere torcer na mão. Por que acontece isso? Porque não sabe. Porque tem o hábito do rodo. O cara pega um mop, o cabo tem 1,40 m. Tem 1,40 m o cabo do mop. Certo? Aqui com a haste, ele fica aqui, bate aqui na altura da minha boca. Primeira coisa, você dá na mão do funcionário e fala, usa aí, usa o mop. Você não treina, você só dá na mão dele. Aí é um problema. Porque a primeira coisa que ele vai fazer, em vez de ele pegar esse mop, utilizar dessa forma como eu estou fazendo aqui na postura correta, a primeira coisa que ele faz, ele pega esse cabo e faz isso aqui. Ó. Primeira coisa. Aí faz assim, ó. É mentira? Ou é verdade? Por que ele faz esse movimento? É um movimento É o rodo. Ele olha isso aqui e fala assim, é um rodo. Ficou doido, Nem parece, mas é. Ele olha, e por quê? O rodo ele só faz um movimento. É que a gente tem um rodo twist que faz outro, mas enfim. Ele só faz um movimento para frente e para trás. Não existe outro movimento. O mop, ele trabalha na direção que eu quiser. Para trabalhar aqui, ó, eu venho fazendo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, com a postura reta, com o cabo sempre junto de mim. Então eu estou sempre com a postura adequada aqui, eu não vou ter dor na lombar no final do dia, só trabalho assim.
fazendo peso, fazendo pressão em cima do pulso. Se você não esfregar, não limpa. E tá errado isso. Então eu tenho que usar o equipamento de uma postura que eu consiga limpar, fazer uma área bem maior do que eu faria do que com o pano. Se eu fizer esse movimento corretamente, eu tenho um lado do pano,